24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impelidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, grandes obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era o que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos punha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simeão. E então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Tem alguém aqui que já está com seu coração queimando? Queimou enquanto nós estamos louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, clamando pelo nome de Jesus? Seu coração queimou nessa hora? Talvez tenha sido a experiência, talvez não, foi porque é o que o texto diz, a experiência que aqueles dois discípulos que estavam indo para Emaús, saindo de Jerusalém, indo para Emaús, foi exatamente o que aconteceu com aqueles discípulos. Seus corações estavam queimando quando eles ouviram Jesus, que estava ao lado deles, falando da sua palavra. E vemos aqui que esses homens estavam saindo de um quadro de muita tristeza, que foi o momento da crucificação de Jesus. Como disse o texto, havia 3 dias que Jesus já tinha sido morto, e aqueles homens estavam voltando para a sua cidade, que era Emaús. Olha o texto, como fala a condição daqueles homens. Se você voltar aí logo no verso 13, que aqueles homens, eles estavam indo, voltando para a sua cidade, para o seu vilarejo, né? E eles estavam abatidos. No versículo 13, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam,
e o próprio Jesus se aproximou. É tão verdade, meus queridos, que Jesus é Ele que vem até nós. Mas algo que me chamou a atenção é que quando aqueles homens estavam indo para a cidade deles, lá na cidade de Emaús, as características deles é de quem estava abatidos, sofrendo, desanimado, desiludidos, incrédulos, entristecidos. Essa era as características daqueles homens. E quando eles estavam voltando para Emaús, conversando sobre tudo o que acontecia, eis que uma pessoa se aproxima dele. Quem era essa pessoa? Jesus. Mas eles sabiam disso? Não sabiam. E Jesus entra na conversa deles e pergunta para eles sobre o que vocês estão conversando. E ele fala com Jesus, mas não sabe o que tem acontecido nos últimos dias em Jerusalém. E aqui, irmãos, Jesus ele começa a falar com aqueles dois personagens aqui. O texto diz que o Senhor começa a falar desde Moisés. Começa a trazer, porque o judeu ele conhecia bem toda a história do Antigo Testamento. E Jesus começa a falar desde Moisés para que eles pudessem entender, relembrar quem era o Deus, quem era Jesus. E muito importante aqui, deles olhando para Jesus, o Senhor se depara com aqueles homens estavam em crise. Eles estavam em crise. A crise deles estava instalada porque eles tinham estado em Jerusalém, confiando que Jesus era o seu libertador, confiando que Jesus veio libertá-los do jugo romano, que Jesus ia trazer uma libertação política para eles. Só que aí, quando Jesus estava vivo, que ele viu os milagres, que eles acompanhavam Jesus, estava tudo muito lindo. Mas quando Jesus morreu, é como se toda aquela esperança que eles tivessem tinha sido destruída. E no coração deles realmente tinha sido destruído. Jesus, na caminhada, quando ele encontra com aqueles homens, é coisa impressionante. Jesus ressuscita, dá a impressão assim, nossa, tantas coisas para Jesus fazer, mas ele faz o quê? Ele vai encontrar esses dois personagens que estão profundamente entristecidos, abatidos, porque o rei dos reis, que eles achavam que era Jesus, que ia libertar eles de Roma, havia morrido. Então toda a esperança deles tinha sido sepultada. E aqui, Jesus então se aparece para aqueles dois homens. Olha a particularidade como Jesus trata a cada um dos seus servos, os seus escolhidos. Eles não podiam fazer tantas coisas, mas o Senhor escolheu visitar neste momento, logo após a ressurreição, esses dois personagens. E o Senhor sabia exatamente o que estava acontecendo com eles, mas o Senhor faz essa pergunta para eles. Eles falam, mas você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? E Jesus pergunta, o que é que aconteceu em Jerusalém? Olha só o que Jesus faz. Jesus gosta de fazer pergunta para a gente. A gente se depara com esses questionamentos de Jesus. Aí ele fala, o que é que aconteceu? Como se estivesse perguntando, por quê? Se esse homem era tão importante na vida de vocês, por que agora vocês estão abandonando tudo, deixando tudo? E com essa pergunta de Jesus, aqueles homens, eles são obrigados a refletir um pouco. Aí um deles, chamado Cleopas, pergunta, você é o único visitante que não sabe o que está acontecendo? Impressionante o poder que Jesus tem. Jesus sabia de tudo que estava acontecendo. Até o fato de Jesus encontrar aqueles homens, porque o Senhor sabia da necessidade que tinha daquele momento. Era especial para aquelas pessoas. Assim como é especial para nós hoje, estarmos na casa do Senhor. Porque o Senhor tem coisa para revelar para cada um de nós. E olhando aqui, meus queridos, nós podemos ver que muitos, assim como aqueles homens, frustrados, desanimados, na caminhada cristã, nós temos pessoas assim também, desanimados, frustrados, porque esqueceram quem é Jesus. Aqueles homens esqueceram quem era Jesus. Mas por que eles esqueceram? Porque eles focaram em Jesus como um líder político. Eles focaram em Jesus como aquele que só fazia milagres, aqueles que ia libertar ele de um jugo que eles queriam ser libertados, que era o jugo de Roma. Talvez nessa noite tenha pessoas assim, frustradas com Deus, desanimadas com Deus. Talvez você esteja como aqueles homens que focou algo
determinado no seu coração o que você quer. Pessoas querem saúde, outros querem a cura de um parente, outros querem a conversão dos filhos, outros querem a conversão do marido, outros querem um novo emprego, outros querem viver com alegria porque estão apáticos, outros têm colocado a sua fé em Jesus em emoções, em situações. E isso tem feito muitos crentes ficarem abatidos, entristecidos e voltando para uma terra onde não tem alegria. Como o Senhor se depara com aqueles homens, saíam do lugar que era Jerusalém, que era o lugar de bênção, a casa de bênção, e voltando à vida medíocre que eles tinham. Às vezes tem pessoas aqui na casa do Senhor, saindo da presença do Senhor, com intenção de voltar para a sua vidinha medíocre, dando passos para trás. E aqui a gente vê com esse encontro de Jesus com aqueles homens. Ele vai exatamente aonde estava a dor daqueles homens. E a dor deles era porque a pessoa que eles tinham depositado, aquilo que eles entendiam que era a segurança deles, a libertação deles, tinha morrido. E então eles estavam agora frustrados. É verdade que o povo de Deus tem se frustrado também assim. Alguns porque estão com uma lista de pedidos diante do Senhor e o Senhor ainda não respondeu. E se respondeu, não respondeu da forma que você queria. Não se esqueça, porque o não também é uma resposta. O não também é uma resposta. E Jesus, ele vai aonde, no cerne da dor daqueles irmãos, que era a frustração, a decepção. E a esperança deles tinha sido frustrada, porque Jesus havia morrido. É tão interessante isso, meus queridos, que quando nós nos frustramos com Deus, nós esquecemos quem é Deus. Esses homens que estavam indo para a cidade de Emaús, eles tinham esquecido quem era Jesus. Foi preciso Jesus começar desde Moisés, trazendo toda a história para chegar até ele, para relembrar eles de quem era Jesus. E o texto fala para nós, nos revela que, verso 25, ele fala assim: como vocês são tardios, como vocês são lentos para entender, como vocês são distraídos, como vocês esquecem das coisas tão rapidamente. Jesus fala para eles dessa maneira, chamando a atenção deles, para que eles possam atentar para toda a Escritura. Por isso que ele vem de Moisés, trazendo todo o andamento da história, para que aqueles homens pudessem lembrar quem era o verdadeiro Filho de Deus, enviado por Deus, e qual era o propósito de Deus. E o Senhor faz eles lembrar que também Jesus teria que passar pela morte para que ele pudesse ressuscitar. E a esperança daqueles homens tinha sido sepultado juntamente com Jesus. Às vezes aqui nas nossas vidas, meus queridos, nós estamos assim também. A nossa esperança está sepultada. Crentes sem vida, sem vigor, sem esperança, sem desejo de estar na casa do Senhor, sem desejo de orar, sem desejo de ler a palavra, sem desejo de estar na comunhão, sem desejo de dizimar, de ofertar ao Senhor, porque está com a sua fé também sepultada, porque também está em crise, como esses irmãos aqui que a gente está lendo estavam em crise. E isso é terrível, isso é uma derrota para aqueles que creem em Jesus e por situações, por circunstância, acabam perdendo a esperança. E uma coisa, meus queridos, triste que acontece no seio do povo de Deus. Se você olhar a sua vida, como eu olho para a minha, que às vezes nós nos entristecemos pelo nosso egoísmo. Aí você olha, é porque é a minha família, é o meu emprego, é o meu desejo, e você coloca um monte de questões. E você quer que Deus pegue cada uma delas e solucione. Só que você quer que seja feito do jeito que você queria. Esses aqui, Jopas e o amigo, queria também que Jesus fosse o libertador político deles.
Esse era o desejo. Eles tinham essa fé de que Jesus ia libertar eles, fazer deles uma grande nação novamente. Qual é o pedido do seu coração que às vezes impede você de reconhecer que Jesus está com você do seu lado? Que você está tão focado em um desejo do seu coração que você esquece que Jesus está do seu lado e você não reconhece. A gente vê aqui que Jesus, ele se pôs a caminhar com aqueles dois. E eles ficaram tão envolvidos na conversa de Jesus, que foi tomado pelo poder de Jesus, porque Jesus, ele tinha, nós cantamos aqui que a palavra diz, ele tem autoridade, ele tem poder. Então Jesus tomou aqueles homens com o poder da palavra, e aqueles homens ficaram tão atentos que o caminho que eles estavam indo para Emaús era um caminho longo, 11 quilômetros, com uma caminhada boa de um dia. Irmãos, duas pessoas caminhando, lamentando juntos, sofrendo juntos, olhando só para a derrota juntos. Um fala assim, nossa, eu estou tão triste, outro fala, eu também. Um fala assim, nossa, eu estou tão decepcionado, outro fala, eu também. Aí eu não vou mais voltar para Jerusalém. Eu falei, eu também, acho que eu não vou voltar mais não. Penso duas pessoas negativas, incrédulas, entristecidas, conversando num caminho longo. E o Senhor se aproxima deles, mas eles não reconhecem porque o Senhor mesmo não permitiu que eles reconhecessem. E aqui, nesse momento, é quando a gente começa a ver coisas acontecer, porque aonde Jesus está, coisas acontecem. Coisas maravilhosas, tremendas acontecem para aqueles que estão ao lado do Senhor Jesus. E aqueles homens não estavam se dando conta porque Jesus havia morrido, porque a solução que eles queriam era uma libertação política. E Deus não estava preocupado com a política, não. Deus estava preocupado em que o reino do Senhor fosse estabelecido nas vidas dos homens. Essa era a preocupação do nosso Senhor. Versículo 18. Quando ele pergunta ao Senhor, você é o único que não sabe o que está acontecendo? Será que nós podemos fazer essa pergunta para nós e pensarmos? Quando você faz uma pergunta dessa, você confronta as dificuldades. Um confronto. Eles perguntavam a Jesus, perguntavam a vocês, o que é que está acontecendo na sua vida? Por que você lamenta tanto? Por que você chora tanto? Por que você fica tão desanimado? Por que a sua fé tem dia que parece que ela se acabou? Por que a alegria tem dia que ela parece que ela vai embora? Por que o desânimo toma conta? Por quê? Se nós não confrontarmos os porquês da nossa vida, nós não vamos trazer a solução para eles. Quando a gente vai ao médico, tem um porquê, não é? Nem que seja para fazer um check-up, né? Aí vou lá só para fazer um check-up, ver se está tudo bem. Mas tem um porquê. Eu digo assim de passagem, é quando já está com algum probleminha, não é não? Porque é confrontar. Quando você vai no médico, está confrontando uma febre, uma dor que apareceu, você está confrontando. E aqui, esses discípulos confrontam Jesus. E eu confronto vocês. O que é que impede vocês de avançarem rumo ao reino dos céus? O que é? Se você tiver a resposta, você vai estar dando um grande passo para que você possa reconhecer Jesus, porque saiba, Jesus está caminhando do seu lado. Amém. E tudo isso, meus queridos, quando a gente foca apenas nas nossas necessidades internas ou externas, elas afetam o nosso corpo, afetam a nossa alma, afetam o nosso coração. De manhã nós falamos, nós somos compostos de corpo, alma e mente. Então, quando nós estamos sofrendo, quando a nossa fé, que é para estar depositada em Cristo Jesus, está depositada em qualquer outra circunstância, nós vamos sofrer. O corpo vai sofrer, a mente vai sofrer e o coração vai doer. E esses irmãos que nós vemos aqui, eles estavam também sofrendo. Se as respostas que você estiver respondendo aí no seu coração for o suficiente para que você possa dar uma resposta que satisfaça, não a mim, porque eu nem quero saber das suas justificativas, satisfaça ao Senhor. Se a sua resposta satisfazer ao Senhor, saiba que você vai reconhecer Jesus quando Ele estiver do seu lado. Você vai reconhecer.
E você vai ser transformado, assim como ele foi transformando aqueles irmãos ali, enquanto ele caminhava com eles. Outra coisa, não é possível reconhecermos Jesus se ele não se apresentar a nós. Jesus caminhou todo o tempo com aqueles homens e eles continuaram cegos, sem reconhecer. Embora o seu coração queimasse, embora tudo que Jesus falava, eles contemplavam no seu coração. É verdade, é isso mesmo. O coração deles estava ardendo, mas eles não estavam conhecendo que ele estava do lado do próprio Filho de Deus. Meus queridos, quantas vezes nós estamos assim, vindo para a igreja, vem de manhã, vem à noite, ensaia, ensina, toma um cafezinho, mas não estamos reconhecendo o Rei dos Reis na nossa vida, no nosso meio. E aqueles homens, sem conhecer Jesus, mas mesmo assim aquela palavra queimava dentro do seu coração. Não é possível conhecer a divindade de Jesus se ele não se revelar a nós. Aí ele se revela àqueles homens através da sua palavra. A palavra de Deus é ela que revela a presença de Deus, é ela que revela quem é Deus, é ela que revela o que Deus vai fazer na nossa vida e é ela que revela o que Deus quer das nossas vidas. E quando nos deparamos com esse texto, podemos ver que aqueles homens abatidos, aqueles homens sem vigor, sem esperança, aqueles homens incrédulos, começa com seu coração a aquecer, porque a voz da palavra do Senhor estava queimando dentro do seu coração. Se você quer que a palavra do Senhor queime no seu coração, você precisa estar mais na igreja do Senhor Jesus. Você precisa ler mais a palavra do Senhor. Você precisa orar mais para que você possa estar em comunhão com o Senhor e reconhecer a voz do Senhor quando Ele falar contigo. E quando essa palavra autiver aos nossos ouvidos, nós vamos poder perceber que quem está conosco, quem está falando conosco é o Senhor Jesus. E a gente segue. O Senhor fez toda aquela caminhada falando da palavra com aqueles homens. Meus queridos, nós conversamos com tantas pessoas durante um dia. Alguns conversam mais que outros. Eu não converso tanto não, porque eu não saio tanto assim de casa. Mas tem pessoas que conversam muito com as outras. Do que você conversa? Com os seus amigos, com os conhecidos, com as pessoas em volta. O que você fala para eles? Será que o que você conversa com eles faz o coração deles queimar? Desejar a tua presença? Faz eles desejar estar com você? A gente aprende isso com Jesus aqui. Uma outra questão que nós podemos tirar um aprendizado para nós é que o Senhor, ao chegar lá em Emaús, junto com eles, vemos aqui que Jesus, quando chega com eles, Jesus ameaça seguir viagem. O que aqueles homens fazem? Quem lembra? Não, Senhor, fique conosco. O Senhor ouviu essa frase da boca daqueles homens. Enquanto o Senhor estava caminhando, ele estava falando da palavra de Deus. Mas quando chegaram no destino, aqueles homens, Jesus, parece que vai continuar a viagem. Eles falam, não, fique conosco, já está chegando a noite. E o Jesus, com a insistência desse, o texto diz que eles insistiram. Jesus entra, senta com eles à mesa, vão se alimentar. Naquele momento que Jesus pega o pão, Jesus dá graça, naquela hora, os olhos daqueles homens se abriram. E eles puderam contemplar a presença de Jesus. Amém. As escamas dos seus olhos caíram e eles reconheceram da forma como o Senhor pegou o pão e agradeceu. Eu fico imaginando como eles olharam para Jesus. Imagina aquele coração abatido, frustrado, entristecido, se depara agora com a presença ressurreta de Jesus Cristo, que para eles já estava morto há 3 dias. Essa experiência que aqueles homens tiveram nessa hora com Jesus foi algo extraordinário. Agora a gente se depara com Jesus que se revelou a eles, e eles agora conseguem enxergar Jesus quando ele fala no versículo 29, mas eles insistiram muito com Jesus e disse, fique conosco. Queridos, Deus caminhou com aqueles homens, mas tem uma hora que nós precisamos agir, reagir. Aqueles homens não deixaram Jesus passar pela vida deles sem que eles chamassem Jesus para estar na sua casa.
Você tem chamado Jesus para entrar na sua casa? De que forma você tem chamado? Você tem insistido para Jesus entrar na sua casa? De que forma você tem insistido? Você tem insistido para Deus entrar dentro do seu coração, na sua tristeza mais profunda, na sua incredulidade, porque você pode estar falando, eu estou com Jesus já há tantos anos, na minha vida não acontece nada. Eu venho para a igreja, continuo sofrendo. Eu venho para a igreja, tenho que trabalhar muito. Eu venho para a igreja, meus sonhos não são realizados. Eu venho para a igreja, não consigo o emprego que eu quero. Eu venho para a igreja, mas eu venho porque eu sou forçado a vir, porque nem tenho alegria de vir, mas eu tenho um compromisso, então eu venho. A sua frustração, ela não vem porque Jesus não está do seu lado. Ela vem porque você não convida o Senhor a entrar dentro das questões mais escuras da sua alma, do seu coração. Enquanto você estiver com reservas na sua alma, Deus não vai poder entrar completamente dentro da sua casa e fazer o mover que Ele quer fazer, tirar as escamas e operar maravilhas como Ele operou aqui na vida, na casa onde Ele estava. Você pode dizer hoje, Senhor, fica comigo, fica comigo, fica comigo. E quando você declarar que você quer ficar com Jesus, Ele vai fazer como Ele fez aqui. Ele entrou, Ele pegou o pão, Ele deu graça e Ele partiu. Porque quem está com Jesus, compartilha. Quem está com Jesus, compartilha o pão, compartilha da alegria, compartilha da esperança, compartilha da fé, compartilha a bênção que é ter Cristo conosco. Amém, irmãos? Amém. E se você quiser ter Cristo na sua casa, no seu coração, hoje Deus te dá essa oportunidade para que você faça esse convite. Fica conosco. Ou você pode dizer, fica comigo. Que é o que o Senhor deseja para cada um de nós. E a verdade, meus queridos, que todos nós temos as nossas frustrações. Todos nós temos as nossas frustrações. Há quem acha que não deveria estar doente, há quem acha que não poderia estar desempregado, há quem acha que poderia ser melhor. E isso é uma realidade mesmo. Mas quando nós estamos compartilhando do pão com o nosso Senhor Jesus Cristo, o pão ele se multiplica. Lembra do milagre do pão? Que ia partindo e ele ia multiplicando, multiplicando, multiplicando. Quem está na unidade, servindo ao Senhor, com o mesmo desejo de louvar, de adorar o Senhor, você vai comer do pão da vida que é Jesus. Você vai ser alimentado e vai ser um pão suficiente, mesmo que não seja da forma que você quer, mas vai ser suficiente para você. Que o Senhor, na sua infinita graça, Ele se revela para aqueles queridos que estavam tão desesperados, tão sem alegria e sem fé para continuar a obra. Quando foi a última vez que o seu coração queimou? Você pode lembrar no dia que ele esfriou. Estou com o coração frio, estou tão fraco, estou tão sem vontade, tão desanimado. Você pode lembrar o dia que ele esfriou, mas você não consegue lembrar o dia que ele foi aquecido pelo poder, pelo Espírito Santo de Deus. Mas essa noite, o Senhor, Ele quer aquecer o seu coração, como Ele aqueceu o coração daqueles homens. Ele só está esperando você falar, fique comigo, Senhor. Entra aqui nesse quarto de dor, entra aqui nesse quarto de sofrimento, entra nesse quarto de incredulidade, entra nesse quarto de desobediência, entra nesse quarto de frustração, entra nesse quarto de família dividida, entra no quarto do meu filho, longe dos teus caminhos, entra no quarto do marido incrédulo. Convida o Senhor Jesus para entrar dentro das áreas mais profundas do seu coração, mais amarga, aquelas que traz mais sofrimento para você. Convide Jesus para entrar nessa área e você vai poder experimentar o partir do pão com esses que também precisam alimentar dessa palavra viva, dessa palavra transformadora que é Jesus. Amém. No verso 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista. Fico imaginando essa cena, né? Jesus parte o pão, abençoa. Quando eles entendem que aquela pessoa era Jesus, Jesus, ó. E eu tenho uma coisa para contar para vocês.
Conta uma história, né? Verdadeira, dos missionários que estavam com os pescadores pescando. E enquanto ele pescava, eles estavam discutindo essa mesma passagem bíblica com esses pescadores. E quando chega nessa parte do partir do pão, né, e depois disso o Senhor desaparece, eis que um dos pescadores pergunta: ué, para onde ele foi? Aí na mais sua simplicidade, um semi-analfabeto, pessoa simples, ué, ele entrou dentro deles. Simples assim, irmãos. Jesus, ele diz que entrou dentro desses homens aqui. E é o que o Senhor quer fazer. Se você já tem a certeza da salvação em Cristo Jesus, mas está te faltando alegria, está te faltando vigor, está te faltando energia, está te faltando fé, Jesus quer entrar dentro de você. A presença dele estava queimando dentro daqueles corações. Jesus, ele quer entrar dentro do seu coração e quer lhe trazer alegria, paz, restauração para a sua vida. Ele não desapareceu para nunca mais nos ver, não. Ele desapareceu naquele momento, mas depois a gente sabe que ele foi surgindo em outros lugares. Mas aqueles corações aquecidos, a gente olha aí para o texto e vê, no versículo 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. E diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Olha, queridos, quando as escamas caem dos nossos olhos, não dá para nós ficarmos do mesmo jeito. Nós reagimos ao poder da presença de Jesus. Se você está desanimado por alguma situação, incrédulo, seja qual for o seu problema, creia que nessa noite o Senhor, ele quer estar dentro de você. E o que você precisa falar: Senhor, fica comigo. Fica comigo, Senhor. E quando você colocar essa questão diante do Senhor, convidar o Senhor para ficar com você. Irmãos, aqueles homens, eles caminhavam com Jesus. Eles acompanhou o ministério de Jesus. Ele veio com Jesus, viu até a cruz. Por isso que eles estavam abatidos, porque viu Jesus sendo sepultado. Às vezes nós estamos caminhando com Jesus e você está morrendo aos poucos, como aqueles homens, morrendo aos poucos. Por isso a necessidade que o Senhor Jesus tinha de encontrá-los, de restaurá-los, de mostrar para eles: eu estou vivo. Quando você olha aqui no versículo 6, no mesmo capítulo, vou ler o 5 também. Amedrontaram as mulheres, baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que está procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Irmãos, você não está servindo a um Deus morto, você está servindo a um Deus vivo. Jesus, ele ressuscitou. E nessa noite ele quer ressuscitar a sua esperança, a sua fé, a sua alegria, a sua confiança. Ele quer ressuscitar isso em você. Você serve a um Deus que está vivo. E aqueles homens, quando entenderam isso, eles não puderam mais continuar da mesma maneira. Eles saíram imediatamente. Quantos quilômetros tinha de Emaús até Jerusalém? 11 quilômetros. Fala que imediatamente, cansados, o que eles fazem? Retornam rapidamente para Jerusalém. Para anunciar aos demais discípulos que Jesus havia ressuscitado e que eles haviam se encontrado com Jesus. Você está se encontrando com Jesus? Se você não está, irmãos, hoje é o momento para você se encontrar com Ele de uma maneira real. Lembra que esses homens, eles acompanhavam Jesus, mas eles estavam abatidos. Pode ser que tenha gente aqui nessa noite que esteja assim, abatido, mesmo na caminhada. E a caminhada não é fácil não, irmão. Você vê que eles estavam caminhando aqui, lamentando, chorando, sofrendo. A caminhada não é fácil. Muitos de nós temos caminhado com sofrimento.
Mas o Senhor hoje, Ele quer dizer para você que Ele está vivo e que enquanto Ele estiver do seu lado, Ele vai falar com você sobre a palavra do Senhor, sobre a esperança que tem nessa palavra. Ele vai revelar para você que Ele está com você, não importa as circunstâncias que você esteja passando. Não importa como está a sua família, não importa como está seu corpo, não importa como estão as suas emoções. Ele está dizendo aqui: eu vou dividir o meu pão com você e vou te alimentar e vou te sustentar. E as escamas vão cair dos seus olhos. E você vai reconhecer que eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Aleluia. Filho do Deus vivo, aquele que morreu e ressuscitou. E Ele quer ressuscitar você nessa noite, para que você tenha a alegria de servir ao Senhor. Amém. Não como você quer. Porque aqueles homens, quando as escamas caíram dos olhos dele, eles levantaram. Força que eles não tinham. Uma viagem de 11 quilômetros, mas eles se sentiram renovados, e eles imediatamente voltaram correndo para anunciar aos demais que Jesus estava vivo. E nós precisamos fazer a mesma coisa, continuar anunciando com pressa, com urgência, que Jesus está vivo, meus irmãos. Amém. Se você não anunciar para aqueles que estão à sua volta, nós vamos ter uma tremenda de uma responsabilidade. Deus vai cobrar das nossas mãos. Deus vai cobrar das nossas mãos. E quando nós temos Jesus, não é para ficarmos calados, colocar Jesus no bolso. É para fazer como esses homens fizeram. Deram meia volta. Eles, irmãos, ali eles venceram o medo da morte. Eles venceram o cansaço físico. Eles venceram as dores, que eles deviam estar com dores. Eles venceram a frustração. Eles venceram o medo. E eles foram de volta e encararam Jerusalém. Jerusalém era um caminho de morte, mas eles enfrentaram. O que você precisa enfrentar, irmãos, queridos, para que você possa ter esse dinamismo para servir ao Senhor? O que você precisa enfrentar? Eles andaram 11 quilômetros, cansados, e ainda tiveram que correr os perigos da noite, porque já era noite aqui, para chegar até Jerusalém com pressa para anunciar Jesus. O que você precisa vencer para anunciar Jesus? Que você precisa vencer para que você possa enxergar que Jesus está caminhando com você. E vemos aquela ação tão imediata daqueles homens. Interessante que na volta eles estavam falando, quando ia para Emaús falava de tristeza, mas agora quando vão para Jerusalém, eles falam, a conversa já muda. Eles já falam: o seu coração não estava queimando quando ele falava conosco das Escrituras? Você não sentia algo diferente quando ele clamava, quando ele falava? Você não sentia a voz dele poderosa? Você não sentia um ensinamento profundo? Você não via que havia poder naquela palavra? Irmão, você vai experimentar o poder da palavra se você pegar essa palavra e colocar ela na sua mente, colocar ela no seu coração. Aí você vai experimentar o poder dessa palavra. Essa igreja vai ser forte, sua família vai ser transformada, curas serão vistas, vidas entrarão por aquela porta e se converterão e ficarão e darão grandes frutos. Aleluia. Quando cada um de nós fizermos como esses homens, tira as escamas e vamos seguir, vamos anunciar, vamos adorar a Jesus Cristo. E aqueles homens voltaram para onde? Para Jerusalém. Porque lá era onde o Senhor ordenou que eles ficassem. No versículo 49 a gente vê, era para permanecer em Jerusalém. Porque o Espírito Santo do Senhor, ele ia descer em Jerusalém. Irmãos, Deus vai agir no âmbito da igreja. Amém. Não fique em casa achando que Deus vai te visitar lá. Ele pode ir lá, assim como ele foi. Mas o Senhor sabe o que Ele quer? Que nós dividamos o pão junto. Amém. Compartilhamos o pão junto. Orando junto, cantando junto, exaltando junto, rindo junto, abraçando junto, orando junto. Enquanto, meus queridos, nós não tivermos essa mudança de mente, seremos. Eu não vou ser, não. Porque o Senhor já mudou a minha mente, já virou a minha chave. Já virou a minha chave. E eu estou correndo, irmãos. Estou indo agora para anunciar Cristo. Amém. Só que o mesmo Cristo que está vivo em mim
é o Cristo que está vivo em cada um de vocês. É o mesmo Cristo que operou nesses homens, é o Cristo que está operando no coração e na vida de cada um de vocês. Quando vocês mudarem de postura, quando vocês mudarem a mentalidade, vocês vão se surpreender pelo que Deus há de operar na sua vida. Amém. Meus queridos, vocês querem grandes resultados. Precisamos mudar de postura. No versículo 34, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu. Então os dois contaram tudo o que havia acontecido. E como Jesus fora reconhecido por eles quando partia do pão. Você tem reconhecido Jesus na sua vida, nas suas ações, no seu comportamento? Você tem, ou você está tão queixoso como aquele homem que não consegue ver a ação bondosa do Senhor, misericordiosa do Senhor sobre a sua vida? Meus queridos, Deus, Ele tem coisas tremendas para cada um de nós. Amém. E o que Ele quer? Que cada um de nós possamos juntos compartilhar o pão da vida, que é Jesus. Aqueles homens, eles não voltaram mais para Jerusalém de qualquer jeito, mas eles voltaram renascidos, transformados. Tudo o que tinha rejeitado, tudo o que eles pensavam a respeito, até a conversa das mulheres quando anunciaram a ressurreição de Cristo Jesus, eles tinham rejeitado, mas agora eles voltam com uma nova realidade, descobrindo que o amor e a adoração e a partilha do pão ali com Jesus fez toda a diferença na vida daqueles homens. E eles receberam aquele pão compartilhado das mãos do Mestre. E eles saíram transformados, alimentados pelo pão da vida. Meus queridos, que nessa noite nós sejamos assim também, alcançados por esse pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. A fome, meus queridos, ela é de várias formas. Aqui eu acho que não tem ninguém passando fome, graças a Deus, mas tem pessoas famintas. E o Senhor quer te alimentar nessa noite com esse pão que desceu do céu. E Ele quer compartilhar das gloriosas manifestações do reino de Deus com você. E Ele quer que você seja como esses homens. Saia daqui e leve Jesus para sua casa. Leve Jesus para o meio que você vive, para que eles possam também ser alimentados do pão da vida. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Eu quero orar com vocês. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos. Pai querido, eu sei, ó Pai, que eu sou indigna, Senhor, de uma palavra tão poderosa na minha boca, nas minhas mãos. Mas eu agradeço, Senhor, porque o Senhor me justificou, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor me lavou. Eu te agradeço, Senhor, que o Senhor me dá paz e alegria para te servir. Não só a mim, mas meus irmãos também, Senhor, já contemplam dessa alegria, dessa paz. Pai querido, que nesta noite eles sejam alcançados, Senhor Deus, por esse pão, para que nas suas ânsias mais íntimas eles possam ser saciados pelo Espírito Santo do Senhor. Ó Deus querido, fortaleça, alegra, transforma cada um dos teus servos aqui nesta noite, ó Pai. E se tem alguém que precisa nesta hora se reconciliar contigo, precisa que as escamas dos seus olhos caiam, precisa, Senhor Jesus, de uma intervenção divina do Senhor, para que eles possam se achegar a Ti, que eles possam dizer como aqueles homens: fica comigo, Jesus. Pai querido, fale aos corações nessa noite, para que as nossas vidas sejam impactadas pelo poder da Tua palavra. Que essa palavra venha queimar nos nossos corações e que nós sejamos, Senhor, transformados, saímos daqui alegres, felizes, pelo poder de servir a um Deus que não está morto, mas que ressuscitou e que vive hoje para todo sempre, Pai. E é no nome de Jesus que nós glorificamos ao Senhor. Pai querido, transforme, Senhor, os nossos corações, para que tenhamos corações alegres e prontos para obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós oramos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.